ainda hoje existem pessoas que consideram Balaão um profeta de Deus. Sabe por quê? Porque está escrito lá, aquele que vê com os olhos abertos, aquele que conhece a palavra do Todo-Poderoso, pensa que Balaão era um profeta de Deus. Isso é a total falta de conhecimento das Escrituras. Por isso eu te convido a entrar na nossa Yeshivá. Entra na nossa Yeshivá, por favor. Porque, lamentavelmente, há pessoas que não buscam informação. E elas estão ensinando errado. O próprio Balaão, ele vai ser comprado. E por que ali há uma relação entre Deus e Balaão? Olhando para a linguagem do Sefer Galut, a gente vê uma linguagem que está conectada com a Torá, né? Principalmente aquela paraxá chamada Paraxá Balak, onde vai falar sobre o evento em que os filhos de Israel pecam, em que os filhos de Israel comem sacrifícios de idolatria e se prostituem pelo conselho de Bilam, de Balaão. Então, o mesmo espírito que atuou lá naquele período, levando Israel a cometer aquele grande pecado contra Deus, se prostituindo com Baal Peor, Yeshua vai mencionar na carta a Pérgamo o mesmo espírito atuando naquela comunidade. Então, assim, quando a gente olha para esse quadro, a gente vê que isso se reflete hoje também. Está acontecendo a mesma coisa nesses últimos dias. E Yeshua, nosso Mashiach, o Messias de Israel, tem uma mensagem urgente para todas as comunidades que obedecem os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Yeshua, que não podemos estar envolvidos seguindo essa doutrina, esse ensino, o ensino de Balaão. Como podemos identificar isso? Temos que identificar isso através da Torá, através da palavra, através dos mandamentos de Deus, nós vamos identificar aquilo que é uma ofensa a Deus. Eu sou o Rabino Yosef Baruch e hoje nós vamos estar aqui com mais uma carta à comunidade messiânica de Pérgamo. Mais um vídeo para edificar a sua vida. Vamos lá. Shalom, shalom, queridos Haverim, mais um vídeo, mais um trabalho que nós estamos realizando aqui no foco sobre o livro de Apocalipse, sobre as cartas, na realidade, do livro de Apocalipse, as cartas enviadas às 7 comunidades ali, comunidades messiânicas da Ásia, né, por intermédio de Yohanan Shaliach, do apóstolo João, uma mensagem expressa e urgente do nosso Mashiach Yeshua para aqueles últimos dias, que reflete para os nossos últimos dias. Então, vamos caminhar novamente nas veredas das páginas do Sefer Galut, livro de Apocalipse, e vamos ver a bela conexão que existe com essa mensagem urgente com a Torá, uma conexão muito especial. E a gente percebe que tudo o que aconteceu no passado, na realidade, era um reflexo também das coisas que estão acontecendo no dia de hoje. Fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, ó, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês muitas
uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? Eu convido você a deixar o like aqui no nosso canal, né? Se inscrever aqui também. Se você ainda não é membro, você também pode entrar para o quadro de membros, acionar o sininho para que você receba mais notificações. Então, assim, vai ser muito bom, muito importante. E é claro que, dentre todas as coisas aqui que são importantes, você compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam receber também e alcançar o conhecimento das Escrituras Sagradas dentro de todo esse contexto judaico-messiânico. Então, eu quero já convidar você a estar conosco aqui no material que nós preparamos para você, mais uma vez. Vamos caminhando junto. E eu já quero aproveitar aqui, olha, já o nosso início aqui, para mais uma vez convidar você que está querendo aprender a palavra de Deus com um foco mais judaico dentro das Escrituras, do original das Escrituras, do hebraico, com comentários dos sábios de Israel, os rabinos de todos os tempos. Nós temos uma grade muito especial para oferecer a você, desde Bereshit, desde Gênesis até o Sefer Galut e Apocalipse, você terá acesso a muita informação dentro do contexto bíblico, dentro do contexto escriturista, nas palavras dos sábios de Israel, com muitas informações que muitas delas não estão escritas literalmente dentro do texto bíblico, mas que vêm de fontes exteriores, que são livros e informações sagradas para o povo de Israel, que traz muita elucidação aos textos bíblicos. Então, não perca tempo, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ter o link para entrar em contato com a nossa secretaria e poder fazer a sua inscrição. Venha estudar conosco, você já é muito bem-vindo. Se você quiser, você já pode começar a estudar a partir de agora. Nós temos um sistema rotativo onde você pode ingressar na nossa escola e já começar os seus estudos. Não perca tempo, venha estudar conosco, você já é muito bem-vindo. Bom, queridos, vamos então dar continuidade aqui agora ao nosso shiur e hoje nós estamos com a carta à comunidade messiânica de Pérgamo. Baruch Hashem, muito importante poder compartilhar com vocês, é algo muito especial. Tenho certeza que essas cartas têm acrescentado muito ao conhecimento que vocês já têm, né? Quando a gente fala carta à comunidade messiânica de Pérgamo, a todos aqueles crentes que viviam naquela cidade, quer eram judeus e não judeus, vivendo essa fé no Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, também mantendo ali os mandamentos de Deus. Eu trago aqui para vocês algumas imagens de hoje, né? Claro, a cidade ela tem um perfil atual, porém ela mantém as ruínas antigas daquela cidade, daquele período aonde Yohanan, João, escreveu as suas cartas, né? Você vai ver muito da expressão comunitária daquele período e dá para imaginar um pouco como era a vida dos nossos irmãos no passado, né? Daqueles Ahim que viviam ali com o testemunho de Yeshua, guardando os mandamentos de Deus. E o interessante de todo o achado arqueológico é isso, que ele mostra realmente que o que está escrito era verdadeiro, né? Tudo aquilo tem um foco na verdade do passado. Inclusive, essa figura que você está vendo aqui é um desenho expressando como era, né? Hoje você tem as ruínas, mas antes você tem toda essa demonstração de como era a vida, né? O dia a dia deles. Inclusive, aqui no canto esquerdo da sua tela, você vai ver isso aqui era o grande altar de Zeus, né? Você vai lembrar lá da expressão aonde está o trono de Satanás? Justamente essa era a grande expressão do que Yeshua vai utilizar, né? Aonde Satanás habita. Então, vamos aqui caminhando a alguns achados arqueológicos que traz assim uma característica muito interessante para aquele contexto, né? Você está vendo aí essa tetradracma de um período muito interessante, né? Ela traz o desenho aí tanto no anverso da cabeça do filátero e no reverso a deusa Atena sentada. Veja o tipo, né, de influência idólatra que havia até mesmo nas moedas cunhadas. Você tem ali divindades greco-romanas, né? Aqui você tem uma outra moeda mencionando aqui Augustus. Esse terceiro século aí as cidades do Oriente romano deixaram de emitir sua própria prata,
Entretanto, continuaram a cunhar grandes denominações de bronze com desenhos elaborados que ilustram marcos e lendas locais. Sua última cunhagem local data do governo do imperador romano Galieno. Ali nós estamos falando, olha, do século II, século I, né, século III, justamente do período em que Yohanan recebeu essa revelação para frente, né? Aí você também tem um cistóforo de prata, Atálida, né? Cunhado aí, olha, século I, né, para o século II. Também uma outra, um diobol de prata datado de 450 a 400, anterior, né? Isso a gente está falando anterior ao Mashiach, tá certo? Aqui você tem um AC aqui, ó, trazendo o antes de Cristo, né? Traz o busto do deus Apolo no anverso e um sápatra, governante persa, no reverso. Então, olha aqui, você tem a divindade novamente aqui, os deuses novamente aí presentes, né, naquela sociedade. Um estáter de ouro de emissão isolada da década de 330, também anterior a Mashiach. Alexandre o Grande mandou cunhar essa série como parte de sua campanha contra os persas. Traz a cabeça de Heracles, um padrão comum de seu tetadracma, no anverso, e a deusa Atena no reverso. Novamente aparece a deusa Atena de novo, para você ver o quadro idólatra que existia e que dominava essas cidades ali na Ásia Menor, né? Então, a gente tem um dado aqui um pouco mais histórico. Durante o período helenístico, tornou-se a capital do reino de Pérgamo, sob a dinastia Atálida, em 281, de 281 a 183 antes de Mashiach, né, antes da Era Comum, que a transformou em um dos principais centros culturais do mundo grego. Muitos restos de seus impressionantes monumentos ainda podem ser vistos, em especial a notável obra-prima que é o altar de Pérgamo. Esse altar é o altar de Zeus. A cidade fica em torno de uma mesa de andesito de 335 metros de altura, que formava a sua acrópole. Esta mesa cai acentuadamente nos lados norte, oeste e leste, mas 3 terraços naturais no lado sul fornecem uma rota até o topo. Pérgamo era também um centro florescente para a produção de pergaminho. A palavra em si é uma corrupção de pergamenos, que significa de Pérgamo, né? Ou seja, que havia sido usada na Ásia Menor muito antes do surgimento da cidade. Pérgamo ainda permanecia uma cidade famosa e os luxos notáveis de Lúculo incluíam mercadorias importadas da cidade, que continuavam a ser o local de uma assembleia regional. Sob Augusto, ou seja, sobre o Império de Augusto, o primeiro culto imperial, um neocorato, a ser estabelecido na província da Ásia, estava em Pérgamo. Plínio o Velho se refere à cidade como a mais importante da província, e a aristocracia local continuou a atingir os mais altos círculos do poder no século I depois de Mashiach, né? Como Aulo Júlio Quadrado, que foi cônsul em 94 e 105. Aí você tem, né, justamente por que os pergaminhos se chamam pergaminhos, né? Porque vem lá da cidade de Pérgamo, né? Como nós vimos ali, esse dado histórico, né? A produção de pergaminho nessa cidade, né? Essa palavra como uma corrupção, ou seja, uma derivação de pergamenos, que significa de Pérgamo, né? Por isso a palavra desse material, pergaminho, ok? Bom, vamos aqui agora adentrar realmente a mensagem em si. Nós vimos aqui bastante do período histórico, e agora a mensagem que realmente está escrita no Sefer Galut, aqui no capítulo 2, verso 12. Vel malak echal pergamus kitov, ko amar asher lo cherev pifiot hachadá. E ao anjo da comunidade messiânica que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que significa essa espada? Essa espada, ela representa a própria palavra de Deus, que é como espada de 2 gumes. A palavra de Deus está no Mashiach, porque ele é a palavra de Deus, a Torá viva. E é justamente com a palavra que sai da sua boca que ele fere os inimigos. E quem é que tem essa característica? Quem tem essa característica é o Mashiach, é o Messias
de Israel, Yeshua de Nazaré. Pois assim segue o texto no verso 13, dizendo: Yadati et ma'asecha ve'et mekom shivtecha, asher sham kiseasatam, ותדבק בשמי ולא שיקרת באמונתי. גם בימי אנטיפס עדי הנאמן אשר נהרג אצלכם במקום מושב השטן. Conheço as tuas obras, veja isso, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui nós temos a expressão Kisea Satan, o trono de Atenas e o trono de Zeus estavam ali na cidade de Pérgamo. Existiam outros santuários a outros deuses, porém esses eram os mais emblemáticos, esses eram os principais da cidade. E, em especial, ali vai haver o que é, dentre as divindades para o povo greco-romano, né, da cultura greco-romana, era Zeus, a maior divindade do Olimpo. Então, por isso, Hashem vai abominar esse lugar, e as palavras do Mashiach é onde está o trono de Satanás e onde Satanás habita. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa colocar nossa atenção é que Yeshua dá testemunho de uma testemunha fiel. Ele vai dizer, Antipas edianema, e então Antipas, a minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Buscando na história, você vai conhecer como foi a morte de Antipas. Segundo a descrição da história, essa fiel testemunha de Yeshua morreu dentro do que eles chamam de touro de bronze. Você pode buscar isso daí, você vai ver que existia esse método de tortura e de sentença, né, de decreto da morte de inimigos. E a pessoa era colocada dentro desse touro de bronze e era acendido fogo embaixo dele e a pessoa morria dentro dele, queimada, assada. Era terrível. E, segundo a tradição, Antipas morreu dessa forma. Um fiel servo e testemunha de Yeshua, que não negou a sua fé e foi digno de ser mencionado na carta de Pérgamo para a comunidade messiânica de Pérgamo, de que ele mesmo nesse sofrimento não negou a sua fé. Quando a gente olha para todo esse conjunto histórico de testemunhas que viveram naquele período de perseguição, baixo perseguição romana, respirando todas essas atrocidades, não negaram a sua fé, mantiveram o seu testemunho e foram até o final. Isso tem que servir de inspiração para nós. Isso tem que servir de incentivo para nós. E às vezes até mesmo de vergonha, né? Porque por muito pouco as pessoas estão negando a fé, por muito pouco as pessoas abandonam o Senhor, por muito pouco as pessoas se envolvem com a impureza, quando naquele período, Antipas é apenas um exemplo de muitos que morreram, que foram torturados por causa da sua emuná, da sua fé. E você e eu e você, que estamos fazendo com a nossa emuná? Será que estamos mantendo ela firme ou por pouco, ou por qualquer coisinha, nós já estamos querendo abandonar tudo? Porque tem gente que não pode ouvir uma palavra dura, já está morrendo, né? O eu dele é muito inflado para receber crítica. Ele não consegue entender. As pessoas hoje foram mal acostumadas por pregadores irresponsáveis que só sabem pregar palavras que amassageiam o ego, né? São essas palavras de incentivo, já não pregam mais, ou seja, que o pecado é uma mancha na alma, que tem que abandonar o pecado, que tem que se arrepender dos pecados, fazer tshuvá, hazob tshuvá Hashem, ou seja, regressar em arrependimento a Deus, abandonar a impureza, abandonar o erro.
Não, as pessoas agora elas são muito sensíveis. Você não pode falar nada que já está morrendo. E ainda tem aqueles outros que vão defender, irmão, você tem que ter amor. É claro que a gente tem que ter amor, mas a palavra é a palavra de Deus. Ela toca a nossa alma, ela mostra o nosso erro, ela mostra onde está o erro, ela mostra onde está o nosso pecado. E quando ela faz isso para a gente, ela está dizendo assim: conserta isso, acaba com isso, você precisa voltar, porque senão você vai perecer. Deus nunca passou a mão sobre a cabeça de ninguém, muito menos Yeshua. Nós podemos ver o exemplo disso lá em Maaser Shlichim, Atos dos Apóstolos, com Ananias e Safira, logo no princípio da história, aonde eles tentaram fazer uma burla ali, um negócio, ou seja, ocultando uma venda, e foram sentenciados por Deus por um engano, pela mentira. Isso é severidade para mostrar que não existe aqui passar de mão ou cobrir com pano. Então, precisa se despertar. Você que está me ouvindo aqui, que por algum motivo, alguma razão, você é muito sensível, você não gosta de ouvir correção, você precisa mudar esse pensamento, mudar essa filosofia de vida. Tem que entender que qualquer correção que venha das Escrituras é para o seu bem. É para o seu bem. Porque a intenção de Deus e a intenção do Messias não é te criticar por gosto. Ah, vou criticar ela, eu vou criticar ele. Não! É te corrigir para que você desperte, você acorde e você abandone o que você está fazendo de errado. Então, hoje, existe essa coisa de que você não pode falar do pecado porque você já está julgando. É tempo de despertar do sono. Quando a gente olha para o passado, e não precisamos voltar muito ao passado, porque aqui o contexto é esse. Mas se a gente olha para o que o Estado Islâmico fez alguns anos atrás, ali no Oriente Médio, e ainda hoje acontece, com árabes cristãos que morrem crucificados, enforcados, têm suas mulheres forçadas, seus filhos fuzilados, por amor a Yeshua, por amor às Escrituras, não negando a fé, enquanto no Ocidente as pessoas estão muito sensíveis, não podem ser chamadas a atenção. Não é assim? Então, sirva isso para o nosso despertamento, né? Quando Yeshua fala, e nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, que estava aí no meio de vós, aonde Satanás habita, e Yeshua está dando, ao mesmo tempo que ele está despertando o povo, ele está dando um incentivo. Olha, ele estava aí com vocês. E ele foi digno de ser notado, de ser mencionado, porque foi fiel até a morte. Imagina uma morte dessa, gente. Isso não tem. A gente só pode imaginar, e mesmo assim não vai alcançar o que é na realidade. Está dentro de um touro de bronze sendo assado ali dentro, queimado ali dentro. Né? E a expressão dele é essa: que se é Satã, onde está o trono de Satanás? Né? Conheço as tuas obras, onde você habita, que é onde está o trono de Satanás. Você retém o meu nome, não negou a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui eu trago para vocês algumas imagens dos achados arqueológicos. Olha, você vai ver aqui essa, como se fosse uma praça aqui com degraus, tá vendo? Isso daqui, olha o que é isso aqui, olha. Esse é o altar de Zeus, né? É o equiparado aqui ao trono de Satanás. Então, você está vendo esses mesmos degraus aqui, ó? É justamente o início aqui da entradinha do altar de Zeus aqui. Né? Toda essa estrutura não existe mais, claro, ela estava aqui, e você vê que é em cima da montanha, ó, justamente para que seja uma coisa esplêndida. As pessoas veem de longe. Né? No centro, depois de subir as escadarias, no centro havia ali, ó, o altar, né, de Zeus. E isso é o que vai mostrar aqui. Nós temos uma figura, né, ilustrativa, mais ou menos. Você tinha ídolos em cima, lá no meio é que você tem o altar, né, onde era oferecida ali as oferendas. As pessoas subiam, desciam, tinha ali toda uma. Era um evento, era um lugar turístico, era um lugar que vinha gente de todas as partes da Ásia, da Europa, ali para homenagear essa divindade. E veja, numa figura onde vocês estão vendo aqui,
a estátua de Zeus em comparação ao tamanho de uma pessoa comum. Era uma coisa esplêndida, era uma coisa que provocava admiração, ao mesmo tempo certo temor, porque as pessoas imaginavam essa divindade, né, como sendo a maior divindade do Olimpo. E aqui você tem um achado arqueológico da mesma imagem, né? Então, queridos, Hashem considera essa imagem com Satanás, tá? Aqui você tem uma moeda também, expressando aqui o próprio Zeus aqui sentado também num trono. Hashem considera isso o trono de Satanás. E agora você pode viajar um pouquinho aqui comigo na nossa mente aqui. A gente vai para São Paulo ver, né, lá a Aparecida, e aí a gente vê às vezes imagens grandes no alto das montanhas. Se você vai ao Rio de Janeiro, você vai ver lá o Cristo Redentor, né? Vai no norte, tem o Padre Cícero, e vários outros lugares por onde você passa e você vê imagens grandes, né? Por mais que seja uma referência a santos da igreja ou santos católicos, cristãos, idolatria. E a idolatria, como disse o apóstolo Paulo, o Rav Shaul, ele vai dizer que aquele que sacrifica os ídolos sacrifica os demônios. Então, o mundo espiritual é uma realidade que nós não podemos negar. Então, quando as pessoas estavam ali oferecendo aquele pedaço de pedra, né, que aquilo era um pedaço de pedra, monumento, na realidade estavam oferecendo a Satanás. Ter ali uma imagem sentada no trono como dominador, como a maior divindade, era Satanás. Então, a expressão onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, era uma realidade constante que eles viam todo o tempo. Imagina o nível de influência nessa cidade, de opressão e de luta espiritual que esses Ahim, que esses irmãos, que esses Haverim, eles enfrentavam naquele lugar. Mas Yeshua continua no verso 14 dizendo assim: Armeat yeshli alecha. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, Balak latet mechshol lifnei bnei Israel lechol mizvechei elilim veliznot. Que ensinava Balac a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha o que Yeshua está falando. Algumas pessoas que seguem a doutrina Lekar Bilam, a doutrina de Balaão. A palavra Lekar, né, que pode ser traduzido como doutrina ou lição. E Bilam, você vai ter que voltar na Parashá Bilam e você vai buscar a história de Balaão, que muita gente ainda hoje, por falta de conhecimento, considera Balaão um profeta de Deus. Ele era um profeta profano, era um feiticeiro. Gente, ainda hoje existem pessoas que consideram Balaão um profeta de Deus. Sabe por quê? Porque está escrito lá, aquele que vê com os olhos abertos, aquele que conhece a palavra do Todo-Poderoso, pensa que Balaão era um profeta de Deus. Isso é a total falta de conhecimento das Escrituras. Por isso eu te convido a entrar na nossa Yeshivá. Entra na nossa Yeshivá, por favor. Porque, lamentavelmente, há pessoas que não buscam informação. E elas estão ensinando errado. O próprio Balaão, ele vai ser comprado. E por que ali há uma relação entre Deus e Balaão? Porque Deus veio em contra de Balaão para o proibir de amaldiçoar Israel. Porque sim, ele era um feiticeiro que conseguia manipular o mundo espiritual com as forças das trevas. Tudo isso é claro com permissão divina, como existe até hoje. Mas Deus vem a ele e diz: você não vai fazer. Você vai fazer o que eu vou te mandar fazer. E chega um momento em que ele é obrigado a profetizar a bênção pelo Espírito de Deus, que veio sobre ele só uma só vez, porque quando Deus quer, ele vai usar quem ele quiser. Até o feiticeiro, Deus vai obrigar ele a abençoar. Não limite Deus. Agora, não é porque Deus utilizou uma pessoa uma só vez, assim como a mula, um burro na história, recebeu a permissão para falar, que também não foi Deus que usou a mula, é outra expressão errada,
que Deus usou um jumento. Não, Deus não usou nenhum jumento. Deus permitiu que um animal expressasse sua insatisfação e os seus sentimentos com voz humana. Isso que Deus fez. Deus abriu a capacidade de dicção humana para um animal expressar seus sentimentos. Não foi Deus que usou a mula. Essa é outra expressão errada, que continua ainda, né? Agora, assim como uma mula falou uma só vez dos seus sentimentos e depois nunca mais se repetiu, assim os sábios vão dizer, da mesma forma, Balaão falou pelo Espírito de Deus uma só vez para depois nunca mais. Deus não vai ficar fazendo isso com feiticeiro em todo momento. Foi uma só vez. E esse, se fosse um profeta de Deus, não haveria de ensinar a Balaque e lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Que profeta é esse? Que não consegue amaldiçoar e depois ele ensina a Balaque, olha, a única maneira, não está escrito assim, tá? É só para você entender o contexto, a única maneira da maldição entrar é se os filhos de Israel pecarem contra o Deus deles. E a única maneira é, faz aí um acordo de paz, manda aí sacrifícios, mulheres, e aí eles vão pecar e a maldição vai entrar. E esse foi o tropeço que Balaão ensinou Balaque. E Balaque fez, e conseguiu. Porque quando os filhos de Israel viram as mulheres moabitas vindo, e as midianitas trazendo sacrifícios que foram oferecidos a Baal-peor na montanha, eles comeram a comida, se prostituíram com elas, e veio então a maldição sobre Israel. Então aqui chegamos ao ponto, depois você vai ver isso mais na frente, quando Moisés ordena matar Balaão e as mulheres que eles se prostituíram, para você ver que ele não era nada de Deus. Foi morto depois. Mas, olhando para o texto aqui, o que Yeshua está conectando? Yeshua está conectando a uma lekar bilan, a um ensino de Balaão. Qual foi o ensino de Balaão? Qual foi a doutrina de Balaão? Ele ensinou Balaque a lançar um tropeço diante dos filhos de Israel. E qual foi o tropeço? Comer sacrifícios de idolatria e se prostituir. Ora, queridos, o que está acontecendo nos nossos dias? Os nossos dias são dias em que as pessoas estão perdendo os princípios da palavra. Elas estão se prostituindo espiritualmente e fisicamente. O que mais a gente vê é escândalo de adultério, prostituição, homossexualidade, pedofilia no meio religioso. Isso eu estou falando de todas as camadas, né? Quer seja dentro da igreja evangélica, igreja católica, judaísmo, que seja. No meio religioso, onde as pessoas expressam religiosidade, ou elas expressam algum compromisso com as escrituras, elas estão cometendo prostituição velada, né? Porque até que Deus traga a luz e exponha, as pessoas continuam praticando seus pecados. Então, ali, falando da Bíblia, falando da palavra, com mensagem positiva, o positivismo, prosperidade, mas por trás estão cometendo as suas abominações, ensinando, muitas das vezes, as pessoas a se prostituir. E aí Yeshua faz uma outra conexão logo abaixo, que é a conexão com os nicolaítas também. Então, olha, acompanha comigo aqui. Você já tem esse grupo aqui nessa comunidade que segue a doutrina de Balaão. E aqui, ó, no verso 15, ele vai dizer: "Kenimtseu gam becha anashim devekim beleka haniklasim asher saneti." Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Nós já falamos sobre eles na outra carta. Também é um lekar nicolassim, né? Doutrina, lição dos nicolaítas. E nós falamos aqui até mesmo sobre essa divergência de interpretação sobre o termo, mas o que estava acontecendo, que nós vamos ver na outra carta, se você pega os ensinos, né, que esse ensino, a parte dos nicolaítas, era uma coisa mais gnóstica, que tentava ver Yeshua mais espiritual do que humano, mas a maioria deles, que nós vamos ver na outra carta também, que vai falar sobre Jezabel, sempre é esse tema. É tema de prostituição, é tema de idolatria, de comer sacrifícios idólatras. O que nós vemos hoje
o amassageamento do ego, né? Ou seja, ali você merece, você pode, ou seja, claro que nós podemos, em Mashiach, em Yeshua, nós podemos vencer, nós podemos conquistar. Mas nós não podemos esquecer que precisamos, necessitamos arrepender-nos dos nossos erros e abandonar o pecado. É impossível o que estão fazendo hoje. Existe toda uma palavra de positivismo, mas não querem abandonar o pecado, como se Deus fosse o nosso servo. Me dá, me dá, me dá, eu quero, eu posso, eu tenho, eu vou, eu quero, eu quero. Deus me dá o tempo todo. Mas as pessoas não querem abandonar a impureza, não querem abandonar o erro. Muitas vezes nós vemos até aqui no canal pessoas que às vezes discordam, e discordar é natural, claro, ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas há pessoas que, às vezes, no modo de falar já mostra que elas estão confortáveis com o que aprendeu e não querem renovar o seu entendimento, porque é confortável. Só que as escrituras, a palavra, ela incomoda, ela põe o dedo na ferida para você despertar, para você abandonar o seu erro. Ela vai lá no nosso ego mesmo e fala: você está errado, você está pecando, você está cometendo impureza, você tem que abandonar isso, senão você vai estar perdido. Aí ofende. A pessoa que pula como um cabrito é porque ela está ofendida, né? Porque ofendeu ela. Ela não quer abandonar aquilo, né? Para ela é um problema abandonar aquilo. Ou então porque ela está confortável que ela recebeu uma tradição. E ela não pode abandonar aquela tradição. A palavra de Hashem, ela confronta a gente. Mas essa é a geração do tempo que estamos vivendo, onde as pessoas, elas não querem abaixar a sua cabeça para a palavra de Hashem. Então, é um ciclo que se repete muito mais agora nesses últimos dias, aonde há um espírito que está operando na humanidade, um espírito de rebelião contra Deus, um espírito de rebelião contra a palavra de Deus. E sabe por que você que está aqui nesse canal hoje vendo esse vídeo, a todos que estão aqui, em que o centro da mensagem é volte para as escrituras, Hazobet Shuvah, volta, volta, pratica a palavra, guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, é porque está chegando a hora. E essa geração final de judeus, olha o que eu vou dizer, e não judeus, judeus e não judeus, que amam a Deus, guardam seus mandamentos e mantêm a chama do testemunho de Yeshua como Messias de Israel. Essa é a geração que Deus se agrada. Sair de Roma e dos princípios romanos e pagãos para abraçar a lei de Deus e os seus mandamentos. Não estou falando aqui de legalismo. As pessoas gostam de torcer o que a gente fala. Não estou falando de legalismo. Estou falando de vida com Deus, de cumprimento dos mandamentos de Deus. Não? Mas vamos continuar aqui. E o que Yeshua adverte? Chuva. Chuva. Ve'im lo tashuva vo elecha mehera venichamti ban becherevpi. Arrepende-te, chuva, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Becherevpi, novamente o que nós estamos falando? Falando da palavra que corta, a palavra que corta dos dois lados. Ela corta aqui em mim, corta aí em você, ela corta no âmbito prático do dia a dia e no âmbito espiritual, ela faz o propósito pelo qual ela foi criada, porque existe uma espada para se defender, para atacar e para cortar. Não? E é isso que sai da boca de Yeshua, se não se arrepender, poderá ser cortado. Não? Poderá ser cortado. Que o Eterno nos ajude, nos guarde, porque mesmo diante de toda advertência, de toda a palavra dura, ele nos faz promessas. Mi asher ozen lo ishma. Aquele que tem ouvidos, ouça. Et asher haruach omer lakehilot. O que o Espírito de Adonai, o Espírito de Hashem diz às comunidades,
Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Asher lo yidaenu ish zulati asher niten lo. Então, há uma promessa de comer do maná escondido. E o que é o maná escondido? Aquele que foi dado aos filhos de Israel no meio do deserto. Você está no deserto, eu estou no deserto, todos nós estamos num deserto espiritual. A comunidade dos últimos dias, muita gente vai chamar de igreja, como nós vimos no verso, a comunidade messiânica, seja todos os que temem a Deus, amam a Deus, guardam seus mandamentos, nós somos num deserto espiritual. Mas existe uma promessa de um maná que foi escondido, um manhaganuz, e ele está dando a promessa a gente que se a gente vencer, nós vamos comer desse maná escondido, o pão do céu. E ainda vamos receber uma pedra branca com um novo nome escrito. A pedra, ela fala de eternidade. Pedra, ela vai falar de eternidade. Inclusive, existe um costume judaico, onde o judeu ali, as pessoas que nós amamos, do povo judeu, nossa família, quando morre, no lugar de colocarmos flores, nós colocamos pedras. Porque as pedras, elas perduram. As flores passam um dia, 2 ou 3, já morrem. Mas a pedra, ela permanece. A pedra é uma expressão de que eu fui ali, eu estive presente no sepultamento. Né? Então, assim, eu dei a minha última homenagem. Então, a ideia de permanecer por muito tempo. Então, a ideia de eternidade. Uma pedra branca com um novo nome escrito vai chegar o momento em que o seu nome, um novo nome, um nome que conecta você ao mundo espiritual plenamente, vai estar ali eternamente a sua identidade diante dos céus. E nós vamos receber essa dádiva, esse presente do nosso Mashiach Yeshua. Se vencermos, e vamos vencer no nome de Yeshua, né? Haminatzeh, aquele que dominar a sua carne, dominar o mundo, vencer, né? Como está escrito ali na carta de Yohanan, a carne, o mundo, né? A Satanás, né? Vai receber essa Even Levaná, essa pedra branca, vai comer do maná escondido. Tudo isso uma promessa que é feita a nós pelo nosso Mashiach Yeshua. Portanto, prepara-te, né? O tempo está se aproximando. Nós devemos despertar do nosso sono. A mensagem de Pérgamo para nós é: não se envolva com esses tipos de doutrina. Lembre-se que nos últimos dias viriam doutrinas de demônios. Tudo aquilo que te ensina a afastar da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, coloque o seu pé atrás e diga: calma aí, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não passou, não caducou, não acabou. Tem muita gente batendo pé com essas coisas. Fazer o quê? Né? Não tem para onde correr. A palavra é a palavra. E de tudo que está escrito nas Escrituras, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, para coerência no que eu vou dizer. Nós ainda vamos fazer um trabalho sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Você pode esperar que a gente vai fazer. Porque todas as pessoas que discordam dos mandamentos de Deus, elas gostam de usar Gálatas. Você não pode ser presa, você não pode guardar festa, porque um guarda, outro não guarda, porque um come para o senhor, outro não come, ninguém pode te julgar presa sua pelos dias de festa. Nós vamos trazer o entendimento real do que Rabi Shaul estava dizendo. Mas a maioria das pessoas que não querem viver a palavra, elas utilizam essa carta. Eu quero aqui apelar para a sua consciência e para a sua coerência. De todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, somente a carta de Gálatas trazem um texto, ou seja, alguns textos que são de complexidade na compreensão. Yeshua nunca disse isso. Em toda a vida de Yeshua e nos seus registros de seus ensinamentos, ele nunca falou aquelas palavras, mas as pessoas gostam de pegar o que Paulo disse, ou melhor, o que dizem que Paulo disse, né? O que foi traduzido como se Paulo disse. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas não, elas só pegam um negocinho para embasar o seu conforto, né? Ela gosta de uma carninha de porco, então ela concorda com aquele verso ali, e aí aquele verso é o suficiente para ela descartar todo o resto, né? Em nome da graça que ela entendeu, ou foi ensinada,
que, a partir da graça, ela não precisa cumprir mais nada da lei. Então, seja coerente. Deus continua o mesmo, sua palavra continua a mesma, o Messias de Israel é a Torá viva, é a palavra de Deus, é os mandamentos de Deus vivo, materializado, e nunca, em nenhuma instância, em nenhum momento, Yeshua ensinou nada contrário à Torá de Deus. Agora, se aparece Paulo falando alguma coisa contrária à Torá, que eu acredito que ele não apareceu falando nada contrário à Torá, na realidade são as pessoas que dizem que ele disse, as pessoas traduziram coisas dizendo que ele disse, e a gente vai chegar lá. Tá bom? Esse material a gente vai produzir para vocês, que vai servir muito para ajudar muitos que ainda estão confusos em relação a algumas cartas de Paulo. Mas, queridos, vamos terminando por aqui. Que o Eterno vos abençoe de uma maneira muito especial. Espero que mais esse vídeo sirva para o seu crescimento espiritual. E peço a vocês mais uma vez, deixa o like, compartilha o vídeo para que chegue essa mensagem a mais pessoas. E se você não é aqui inscrito no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho, porque eu tenho certeza que vai ser mais bênção para a sua vida, dentre os materiais que nós estamos produzindo para vocês. Shalom Uvracha, vamos terminando por aqui, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.